Fala aí galera, tudo beleza? Estamos aqui mais uma vez no nosso canal Cultivando Ideias e agora para falar sobre a representação de números binários negativos. Espero que vocês curtam a aula, não esqueçam de curtir esse vídeo e também se inscrever no canal. Então vamos lá! Vamos falar sobre a representação de números binários negativos. Por que isso é importante? Os computadores, eles vão lidar com números positivos e também com números negativos. Então é preciso encontrar uma representação para esses números com sinais negativos. As principais formas de fazer essa representação vão ser o bit de sinal, o complemento e o complemento de 2. Há outras formas, mas essas são as três principais formas de se fazer essa representação. Vamos entender o bit de sinal. Nesse método, nós vamos utilizar o bit mais à esquerda do número para representar se ele é negativo ou positivo. Caso ele seja positivo, o bit mais à esquerda será 0. E caso ele seja negativo, o bit mais à esquerda terá valor 1. Por exemplo, mais 7, eu representando ele com 8 bits, eu teria a representação como 0000 101, que é o 7 mesmo, em binário. Se eu for fazer a representação do menos 7, o primeiro bit, aqui, o bit mais à esquerda, seria 1. Também aqui eu estou trabalhando com representações de 8 bits, certo? Então, observe que o número basicamente é o mesmo, mas o bit mais à esquerda, no caso para mais 7, como ele era positivo, fica 0, e para o menos 7 fica 1. E isso basicamente seria o bit de sinal. Então é interessante a gente observar, né? No caso aqui eu estou fazendo com 8 bits. Se fosse menos bits, eu teria que obedecer a mesma regra, ok? No caso aqui eu vou ter apenas os 7 primeiros bits aqui, os bits na verdade, né? Para a representação numérica, porque o bit mais à esquerda ele vai ser a representação de sinal. Complemento. Para efetuar o complemento, nós vamos trocar os zeros do número por 1 e tudo que for 1 por 0. Certo? Vamos pegar novamente a representação do mais 7. Com 8 bits eu tenho aqui a representação como sendo 00, 00, 01, 11. Quando eu faço o complemento, eu tenho aí tudo que é 0 trocado por 1 e tudo que é 1 trocado por 0. Então, a representação de menos 7 em complemento seria 1, 0, 0, 0 em binário. Entretanto, aqui, nesse método, nós vamos ter uma incoerência, porque nós temos duas formas de representar o 0, certo? Como 0 mesmo, ou então, se eu fizer o complemento de 0, eu vou ter uma representação aqui que é incorreta do 0, até porque o 0 ele não tem uma representação negativa. Então, nesse método de complemento, eu tenho esse problema aí na representação de 0. Podemos dizer que dá um bug, né? Para resolver isso, nós temos, então, o complemento de 2. É o que vai resolver para a gente essa situação, né? Primeiro, para realizar o complemento de 2, nós vamos realizar o complemento a 1 do módulo do número, certo? Vamos somar 1 ao resultado. Então, por exemplo, representar menos 7 em complemento de 2. Então, eu tenho aqui o número 7, com 8 bits, certo? Complemento ele. Então, vou ter aqui o complemento de 7, certo? Somo 1 a esse complemento e obtenho aí o complemento de 2 do número 7, que seria a representação do menos 7. Né? Menos 7 em complemento de 2 seria 1, 0, 0, 1. Bem básico, né? O complemento de 2, né, ele vai ter as seguintes características. O bit da esquerda vai indicar o sinal. Então, no complemento de 2, nós ainda utilizamos o bit de sinal. É interessante isso, que ele utiliza tanto o bit de sinal quanto o complemento de 1.
ele possui um processo para converter um número positivo para negativo e de negativo também para positivo, para que eu saiba que número é que eu estou lidando. O zero tem uma única representação, todos os bits a zero. Então, eu não tenho duas representações de zero em complemento de 2. E a gama de valores que é possível para representar com n bits é -2 elevado a n-1 até 2 elevado a n-1 menos 1. Então, eu tenho, por exemplo, se eu tivesse 3 bits, certo? Então, eu poderia representar com 3 bits, menos 2 elevado aqui a 2, seria 4, né? No caso, até 2 elevado ao quadrado, seria 4 menos 1, que seria 3. Então, do menos 4 até o número 3, eu representaria, por exemplo, se fosse com 3 bits. Ok? É bem simples de se obter aí esses. Ainda falando sobre complemento de 2, vamos dar um exemplo aqui da operação reversa. Descobrir um número que está sendo representado em complemento 2. Por exemplo, eu tenho o número 11100 em binário, com 8 bits no caso, né? Então, eu quero saber que número ele aqui está representando em decimal, que número negativo é esse. Então, eu primeiro observo aqui que o primeiro bit aqui, esse bit mais a esquerda é 1. Então, eu sei que é um número negativo. Então, eu posso fazer, ele não é um número absoluto, e eu posso fazer aí a representação dele para saber, certo? Então, primeira coisa, eu inverto todos os bits, faço a operação reversa, do mesmo jeito que eu fiz, inverto todos os bits, certo? O que é 1 se torna 0, o que é 0 se torna 1, ok? Como vocês podem ver aí. Depois de inverter todos os bits, somo 1 a unidade, certo? Somo uma unidade a ele, da mesma forma. Somei essa unidade, obtive, então, 0001100 em binário, que convertendo para decimal é o número 28. Então, eu posso afirmar que 11100100 em binário é igual a menos 28. Bem simples de se obter, bem simples de se fazer, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado, certo? E qualquer dúvida, podem me procurar. Um abraço!